Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você olha o preço na etiqueta do seu próximo smartphone ou notebook. Se você achava que a inflação dos eletrônicos em 2026 era apenas mais uma flutuação cambial, mais um problema logístico ou a velha ganância das empresas, você foi enganado. A realidade é muito mais complexa, muito mais sombria e foi desenhada em salas fechadas a milhares de quilômetros do Brasil. Nós não estamos vivendo uma falha de mercado, estamos vivendo o resultado de uma estratégia militar e geopolítica friamente calculada. O aumento de 20, 30 ou até 40% que você vai ver nas prateleiras este ano não é um acidente, é o custo de uma guerra silenciosa, onde a munição é feita de silício e o campo de batalha é o controle do futuro da humanidade. O acordo que foi vendido ao mundo como um avanço para a inovação global, na verdade, escondeu uma bomba relógio financeira que acabou de explodir no seu bolso. Tudo começou a fazer sentido em 15 de janeiro de 2026. Enquanto a maioria das manchetes cobria amenidades, uma assinatura em Washington reescrevia a economia global. O governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, e o governo de Taiwan finalizaram um acordo comercial que vinha sendo costurado nos bastidores há muito tempo. Mas não se tratava apenas de reduzir impostos ou facilitar o comércio de madeira e autopeças. O coração desse tratado era um número que por si só já é difícil de compreender: 250 bilhões de dólares. Esse foi o valor do investimento que Taiwan se comprometeu a despejar dentro do território americano. Para colocar em perspectiva, estamos falando de mais de R$1 trilhão movidos em uma única jogada de xadrez. Mas o diabo mora nos detalhes, e o detalhe aqui era a condição para esse dinheiro existir. O acordo não pedia fábricas de qualquer coisa. Ele exigia, com a sutileza de um martelo, o foco total e irrestrito em inteligência artificial. A TSMC, a gigante taiwanesa que praticamente segura o mundo digital nas costas, comprometeu-se a construir não uma, mas 4 novas fábricas no deserto do Arizona, além de trazer para a América instalações de encapsulamento avançado, que é a etapa mais crítica e sofisticada da produção de chips. Eles chamaram isso de segurança nacional. Eles disseram que era para proteger a cadeia de suprimentos, mas ao ler as letras miúdas e conectar os pontos, percebe-se que foi uma captura de recursos. Ao reduzir as tarifas de importação de 20% para 15% para os produtos taiwaneses, os Estados Unidos não estavam dando um presente, eles estavam dando um ultimato. A mensagem para Taiwan e para as grandes corporações de tecnologia foi clara: ou vocês trazem a tecnologia de ponta para dentro das nossas fronteiras e focam no que nós precisamos para vencer a corrida da IA contra a China, ou vocês enfrentarão barreiras comerciais que tornarão seus negócios inviáveis. Foi uma oferta que eles não podiam recusar. E foi nesse momento, nessa assinatura de janeiro, que o destino do seu computador pessoal e do seu celular foi selado. Essa manobra política não ficou restrita aos papéis assinados na Casa Branca. Ela desceu como uma ordem executiva para o chão de fábrica das maiores empresas de tecnologia do planeta. Pense na TSMC, na Samsung, na Micron e na SK Hynix. Essas empresas são as donas da infraestrutura digital do mundo. Mas uma fábrica de chips, por mais avançada que seja, tem limites físicos. Existe um limite de máquinas, um limite de wafers de silício, um limite de engenheiros especializados. Quando o Acordo de Janeiro exigiu um foco massivo em inteligência artificial para atender aos interesses americanos, ele criou um efeito de deslocamento brutal. Imagine uma linha de produção industrial como um bolo. Antes, esse bolo era dividido: uma fatia para servidores, uma fatia para carros e uma fatia bem generosa para a memória popular, a DDR4 e a DDR5. Que são os chips que fazem o seu celular rodar o Instagram e o seu notebook abrir planilhas. Mas a demanda americana por chips de IA não queria apenas uma fatia, ela queria o bolo inteiro. Para escapar das tarifas punitivas e garantir os subsídios bilionários prometidos pelo governo Trump, essas fabricantes foram forçadas a pivotar suas operações. A ordem velada foi: parem as máquinas que fazem o básico e liguem as máquinas que fazem o extraordinário. A prioridade absoluta passou a ser os chips de alta performance, os processadores neurais e, crucialmente, a memória HBM, High Bandwidth Memory. É esse tipo de memória que alimenta os supercomputadores que treinam modelos como o GPT e as IAs generativas. E aqui está o problema que ninguém te contou.
Fabricar memória HBM é muito mais difícil, consome muito mais espaço no wafer de silício e exige muito mais tempo do que fabricar a memória do seu celular. Para fazer um chip de IA, você deixa de fazer 10 chips de celular. A conta matemática da indústria mudou da noite para o dia. O resultado dessa drenagem foi catastrófico para o mercado de consumo. A capacidade produtiva global, que antes era um rio caudaloso que irrigava todos os setores da tecnologia, foi desviada para encher a represa da inteligência artificial dos Estados Unidos. As fábricas começaram a desmontar linhas de montagem inteiras. Não foi uma pausa para manutenção, foi uma reestruturação física. A Micron, uma das 3 maiores fabricantes do mundo, chegou a anunciar o fim da marca Crucial de memória RAM, uma marca com quase 30 anos de história. Isso é o equivalente a uma montadora de carros anunciar que vai parar de fazer carros populares para focar apenas em tanques de guerra. As empresas menores de telefonia, aquelas que fazem os celulares intermediários que a maioria dos brasileiros compra, começaram a entrar em pânico. Elas ligavam para os fornecedores pedindo memória e ouviam um "não temos previsão". O estoque mundial de chips comuns começou a secar porque toda a matéria-prima, toda a energia e todo o foco estavam sendo sugados para os Estados Unidos, para o Arizona, para os data centers que vão garantir a hegemonia americana no século XXI. A memória popular, o componente essencial da vida moderna digital, tornou-se o patinho feio da indústria, abandonada em favor do lucro exorbitante e da pressão política dos chips de IA. E é aqui, no clímax dessa história, que entendemos a verdadeira natureza da inflação de 2026. O aumento de preço que você vê agora, e que a Samsung Brasil já confirmou que pode chegar a 20% ou até 40% dependendo do componente, não é uma falha, não é um erro, é o dano colateral planejado. Quando Gustavo Assunção, vice-presidente da Samsung, alertou em dezembro de 2025 que a escassez de memória DDR4 iria disparar os preços, ele estava descrevendo o sintoma de uma doença que foi inoculada pelo acordo geopolítico. A hegemonia americana, na sua busca desesperada para não perder a liderança tecnológica para a China, decidiu monopolizar a cadeia de produção. Eles precisavam garantir que os cérebros digitais do futuro fossem feitos na América, por aliados da América. E se o preço para isso fosse desabastecer o resto do mundo de componentes básicos, que assim fosse. O Brasil, que não fabrica esses chips, que apenas monta e consome, ficou na ponta mais fraca da corda. Nós estamos pagando a conta da segurança nacional dos Estados Unidos. Cada real a mais que você paga no seu próximo smartphone é, na prática, um imposto indireto que financia a migração das fábricas de Taiwan para o deserto americano. A escassez foi fabricada. A prioridade foi definida. E, infelizmente, a prioridade não é você, não é o consumidor brasileiro, e não é a inclusão digital. A prioridade é vencer a guerra da inteligência artificial. E nessa guerra, o seu poder de compra foi a primeira baixa confirmada. Bem-vindo à nova realidade, onde a geopolítica decide o preço da sua tecnologia.